Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da nossa aula preliminar da nossa EBD, Vem para Cristo. Vamos falar a lição de número 7, Paulo, o plantador de igrejas, de 14 de novembro de 2021. Desde já, eu peço as suas orações, ore por nós. Somos carentes, por mim, por minha família, somos carentes das vossas orações, pois sabemos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu acredito nas orações dos santos, para que possamos continuar propagando a palavra do Senhor. Também, se puder aí, você que está assistindo agora, se inscreve aí no canal, compartilha, dá o seu like e comenta aí para a honra e glória do nome do Senhor. Se inscrever e colocar seu nome, ou colocar seu nome lá, para que possamos ver e também estar orando pelos irmãos, pelos nossos amigos, por todos aqueles que estão assistindo, que estão colaborando para o crescimento do reino de Deus. Nossa verdade prática diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. Nossa verdade prática: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. É a nossa verdade que precisa ser praticada. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos de 6 a 9. Depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de 1 a 3. Logo após, o 16, de 1 a 5, o 9 e o 10. É interessante que os irmãos possam fazer esta leitura. Glória a Jesus. Vamos dar aqui aquele nosso giro tradicional. Aqui. Amém. Nosso giro tradicional aqui. Glória a Jesus. Meus amados, vamos para o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico que fala sobre Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Aqui o nosso irmão Paulo, que se converteu a Cristo e teve aquela grande comissão ou aquele grande chamado na sua vida para pregação do Evangelho de Cristo. O subtópico 1 fala assim: Paulo, o desbravador. O subtópico 2 fala uma gloriosa obrigação. E o subtópico 3 diz plantação de igreja, uma parceria. Então, esse é o tópico de número 1, com esses 3 subtópicos. Mas se os irmãos me permitem, eu quero fazer aqui nesses comentários trocar a posição de alguns tópicos. A exemplo, eu queria falar primeiro do subtópico 2, que fala sobre uma gloriosa obrigação, que é o chamado, subtópico 2. Depois eu pularia para o 3, depois do chamado, Paulo agora se transforma em um desbravador do Evangelho de Cristo e, consequentemente, a plantação de igreja, nesse tópico de número 1. E eu trouxe aqui essas figuras que nós vamos trabalhá-las, essas figuras aqui. Esta primeira figura aqui seria aqui o tópico de número 1, ou é o tópico de número 1. E esse cidadão aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo.
Como o primeiro ponto de partida aqui, como eu já elucidei para os irmãos, que eu vou falar primeiro do subtópico de número 2, uma gloriosa obrigação. Eu vou falar dele aqui logo na primeira parte, que é o chamado. O subtópico de número 2, ele fala assim: o apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: eu sou prisioneiro de Jesus. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Por vós, os gentios. Aí depois ele continua. Pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo, o nosso comentarista Elienay Cabral, ele coloca aqui. Então, Paulo, após a sua conversão em Cristo Jesus, ele recebe aquele chamado para ir anunciar o evangelho aos judeus, aos reis e aos gentios. Paulo recebe esse chamado. E esse chamado de Paulo está onde? Na sua consciência. Ele tem a consciência de que foi chamado para pregar a palavra do Senhor. E é por isso que na sua consciência que ele traz estas palavras, onde ele diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Esse ai de mim é uma fala consciente. É uma fala bem racional. É uma fala que ele percebe o chamado que ele tem de Jesus Cristo, que o Senhor chamou. Ele entende isso como uma obrigação. O seu chamado, quando logo o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele. E quando o Senhor Jesus fala: olha, ele é um vaso escolhido para levar o evangelho, ou o meu nome, a todos os gentios, judeus, os reis. Então, ele percebe esse chamado na sua consciência. Eu tenho uma consciência que eu sou chamado. Eu tenho uma consciência que Jesus me chamou. Eu tenho uma consciência que eu preciso pregar o evangelho de Cristo. E essa consciência, assim como teve o apóstolo Paulo, eu preciso ter também esta consciência na minha mente. Eu preciso ser cônscio disso. Eu preciso entender isso, que esta obrigação de anunciar o evangelho de Cristo, tanto foi de Paulo que ele recebeu, também como para mim. Tanto para ele quanto para mim. Que eu também recebi esse chamado. O Senhor Jesus, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Falou para seus discípulos e que seus discípulos dessem continuidade. Ide, fazei discípulos em todas as nações. Então, nós precisamos, a igreja precisa ter esta consciência do chamado. E depois essa consciência, ela vem recheada com a obrigação. Então, se ele tem uma consciência do chamado, ele percebe: não, mas isso é uma obrigação, eu preciso fazer. É uma obrigação que eu preciso falar. É uma obrigação que eu preciso transmitir. Isso não pode ficar só comigo. Isso não pode ficar só para mim. O evangelho não. Ele tem que ser anunciado para todas as nações. Então, ele entendia ali no seu coração, naquela chama ardendo, que era uma obrigação de anunciar o evangelho. E depois, aqui a gente já vai passando com o tópico 1, tópico 2, e depois disso ele vira quem? Um desbravador, um grande missionário, um apóstolo. Hoje a gente chama do missionário. E depois que ele recebe esse chamado, que ele entende, que ele compreende, o seu coração arde agora com essa obrigatoriedade de pregar a palavra do Senhor, ele então se transforma em um verdadeiro desbravador, que ele sai pelas cidades pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sai nas nações anunciando que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que não existe outro caminho para a salvação a não ser Cristo, Filho de Deus ressurreto. Ele vai
E daí ele começa a construir, ele começa a abrir igrejas para que o reino de Deus seja propagado para todos. E esse desbravador muito corajoso, e essa coragem veio como? Através do chamado e da obrigação. Este homem que não tinha medo de pregar o evangelho, porque ele tinha certeza do seu chamado e da obrigação. Mas para isso, tem pessoas que reconhecem que tem chamado. Tem pessoas que reconhecem que é necessário esta obrigação, porque seu coração arde. Tem pessoas que têm característica de um grande desbravador, mas ainda falta o ir. O ir está onde? Nos pés. Eu tenho uma consciência na minha mente. O meu coração arde que eu preciso pregar a palavra. Eu sei que eu tenho característica de um desbravador, que eu posso ir pregar, que eu tenho coragem de fazer a obra de Deus, mas eu preciso ir anunciar, porque essa só teoria não é o suficiente para se fazer um discípulo de Cristo. Ele tem que, além dele receber esse chamado, ter consciência desse chamado, o seu coração arde nesta obrigação, ele é um grande desbravador, ele precisa ir com os seus pés. Ele precisa ir pregar a palavra. Ele precisa sair da zona de conforto e ir anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele possuía essas características. E assim como ele possuía, eu também devo e necessito possuir também essas características como o apóstolo Paulo possuía. Tenho certeza do meu chamado, o meu coração arde para pregar a palavra do Senhor. Tenho essas características que eu preciso pregar a palavra e preciso ir, fazendo com que aquela grande comissão do Senhor Jesus se cumpra na minha vida. Eu preciso ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não posso ficar só na teoria, mas eu tenho que movimentar os meus pés e ir fazer a obra do Senhor. Glória a Jesus. Esse daqui é o primeiro tópico, onde que nós lemos. Paulo, desbravador sob uma gloriosa obrigação. Qual era essa gloriosa obrigação? Anunciar o evangelho de Cristo. Ser o embaixador de Cristo, o representante de Cristo na terra. Onde ele ia, anunciava a palavra do Senhor e Deus confirmava com sinais, com maravilhas, com poder, com prodígios. Porque a obra não era do apóstolo Paulo. A obra aqui é de quem? A obra aqui é de Cristo. Cristo, nosso Senhor ungido, nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a obra, este chamado, esta obrigatoriedade, isso tudo por amor de Jesus Cristo, que nos deu a salvação e precisamos anunciar essa salvação para todas as nações. Louvado seja Deus. Esse aqui é o primeiro tópico. Vamos falar agora mas antes de iniciar o segundo tópico, o subtópico 3, que fala sobre plantação de igreja, uma parceria. Aqui, quando ele resolve ir anunciar a Cristo, o apóstolo Paulo, como um desbravador, ele começa agora a implantar igrejas. E essas igrejas que ele implanta, que é necessário para congregação, para congregar, para que os irmãos viessem se juntar ali, ouvir uma palavra de Deus, ouvir a manifestação do Espírito Santo, ele fundava igrejas. E quando ele fundava a igreja, quem que estava presente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque ele anunciava o Evangelho. Aí ele dizia ainda, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, é necessário, como aqui fala na lição, plantação da igreja, uma parceria. O trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é o nosso Deus. Claro que não existe igreja sem a presença do Espírito Santo. Não existe, não é a igreja do Senhor, não é a igreja de Cristo, pois Cristo, ele é o cabeça da igreja. E a manifestação do Senhor Jesus Cristo sobre a igreja é através do Espírito Santo.
Então, nós temos a obrigação de ir anunciar, formar a igreja e deixar que o Senhor Jesus Cristo, ele confirme, porque a obra é dele. Segundo tópico, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Vamos falar aqui agora. Vou para o lado de cá. Antioquia. Uma igreja missionária é o subtópico de número 1 do tópico 2. Depois vem a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e depois a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E aqui se resume o tópico de número 2. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Ok. Eu vou virar um pouquinho aqui para ficar até melhor, mais localizado. Amém. Antioquia. Antioquia. Antioquia é o ponto de partida da igreja. Eu desenhei esse símbolo aqui, eu acredito que muitos conhecem o símbolo do peixe. Você faz até com a mão assim, ó. Aqui, o símbolo do peixe. Este foi um período da igreja perseguida que havia a comunicação entre as pessoas, entre os irmãos, se que era crente ou que não era crente. Ele anunciava assim o símbolo do peixe, que dizia que ele era discípulo de Jesus Cristo. Um período em que a igreja foi perseguida pelos imperadores romanos, principalmente. Então, eles usavam este símbolo. Outros até, quando um queria se manifestar assim, faziam um risco de uma parte do peixe no chão. E o outro, quando percebia, fazia o outro risco da outra parte do peixe, formando metade com metade, formando o peixe. Então, eles percebiam ali que eles eram cristãos. Por isso que eu usei este símbolo aqui do peixe, que é muito importante. Essa aqui também, este grande peixe aqui, representa a igreja de Antioquia. E como se dava a igreja de Antioquia? A igreja de Antioquia, ela era uma igreja missionária. Quando nós vemos que o ponto de partida ali para o crescimento da igreja iniciou em Antioquia. E esta igreja aqui, a gente pode perceber representação, né, que é uma representação aqui da igreja, este grande peixe, onde dentro existem muitos peixes pequenos dentro deste grande peixe. O grande peixe é a igreja e dentro os membros aqui dentro da igreja. E aqui a gente vê também nesse lado de cá, ó, a boca do peixe aberta. Isso fazendo com que esses outros peixes do lado de fora ele possa adentrar na igreja. Essa igreja aqui pregando o evangelho e anunciando a palavra de Cristo. E anunciando a palavra de Cristo, as pessoas se convertendo, e logo após que essas pessoas se convertem, adentra para essa igreja. E depois que estão aqui dentro da igreja, elas são discipuladas, assim como o Senhor Jesus Cristo diz: ide, a igreja vai, ide, anuncia para essas pessoas, elas reconhecem a Cristo, adentram agora na igreja, aqui dentro da igreja, elas são discipuladas, elas são agora chamadas para ter esta grande consciência. Elas passam a ter aqui agora, através do ensinamento, através da oração, através do jejum. Ela tem essa consciência do chamado, e depois que eles estão aqui dentro, eles reconhecem esta obrigação, o seu coração arde com esta obrigação de pregar a palavra. E depois, dentro aqui desta igreja, existem os desbravadores, e eles agora passam a ir anunciar a Cristo ou fundar outras igrejas em outras localidades. Então aqui, ó, depois que a igreja está cheia, depois que a igreja anuncia a palavra, as pessoas aceitam Cristo, são ensinadas e discipuladas, é preciso elas agora irem.
Essas pessoas precisam ir para quê? Aqui a gente vê esse espaçozinho aqui, ó. A igreja de Antioquia fazia isso. Depois de pregar a palavra, as pessoas aceitavam Jesus, era agora vinha para o lado de cá, ó. Começava agora a sair para pregar a palavra do Senhor. Eles agora iam pregar a palavra do Senhor e abrir outras igrejas. Igrejas, isso que se chama uma igreja missionária. Aqui já tem muitos discípulos conhecedores das suas obrigações, do seu chamado, agora é jetado para fora e aqui eles vão agora fundando igreja em localidades onde o evangelho não foi anunciado. Esta é o coração de uma igreja missionária. Este aqui é o coração da igreja de Antioquia, que vivia ali com esse sentimento missionário na dispensação do Espírito Santo. Mas o que acontece de muitas das vezes é que a igreja, muitas das pessoas aceitam a Cristo e de repente ficam aqui dentro, de repente a igreja está cheia, mas isso é ruim? Não, a igreja está cheia, e essa porta que está aqui, ó, ela é fechada, esta porta aqui que dá acesso para a construção de outras igrejas é fechada, e fica todos os crentes dentro da igreja aqui com as portas fechadas, não tem este sentimento, esse compromisso com a igreja de Antioquia, não. Pessoas já aceitaram a Cristo, já passaram pelo discipulado, já reconhecem que é necessário pregar o evangelho, temos que abrir as portas. Vai, meu filho, prega a palavra do Senhor. Vai e anuncia Cristo, e a partir desta igreja começa a se formar uma outra grande igreja, e aqui com muitos peixes, e assim pessoas vão se convertendo e vão se abrindo também aqui as portas para que essas pessoas continuem saindo pregando a palavra do Senhor. E nós precisamos, a nossa igreja, nós precisamos disso, reconhecimento do chamado e abrir as portas para que o evangelho seja anunciado em outros lugares, seja enviado os missionários, como o apóstolo Paulo foi enviado para pregar a palavra do Senhor em todo o mundo ou em todas as nações. E esse ponto aqui, para concluirmos, o ponto 3, o tópico 3, que ele fala sobre características de um plantador de igrejas. Quais são as características de um plantador de igreja? Um plantador de igreja, eu coloquei aqui esta árvore. É como se fosse aqui a árvore com o fruto do Espírito. Aí tem amor, aqui tem oração, aqui tem jejum, aqui tem chamado, aqui tem motivado, aqui tem compromisso, aqui tem fidelidade, aqui tem experiente e aqui tem revestido do Espírito Santo. Então, são características de pessoa ou de pessoas plantadoras de igrejas, motivado pelo chamado, como tinha o apóstolo Paulo, que ele tinha essa consciência do seu chamado. O subtópico 2, experimentado no deserto da vida. Então, são pessoas experimentadas que já receberam o discipulado, já passaram pelo processo que o Senhor Jesus o transforma, que ele tem a convicção ali que necessita pregar o evangelho. Como o apóstolo foi para o deserto, passou por diversas dificuldades, mas Deus sempre estava com ele. E depois disso tudo aqui, ó, consciência do chamado, ele faz enfrentar esses desafios. Tem muitos desafios, é fácil? Não é fácil. Mas quando o Senhor Jesus, ele chama, ele garante. Então, faz enfrentar esses desafios. Isso tudo era para quê? Para a glória do nosso Deus. Para a glória do nosso Senhor. E eu trouxe uma reflexão aqui desta mamona. Eu vou pegar aqui. Aqui, meus irmãos. Todos nós conhecemos isso aqui, ó. Olhem. Isso aqui é um pé de mamona. Não muito utilizado aqui no nosso Brasil, que deveria até ser
bem mais utilizada, né, para fazer óleo. Essa momona. E por que eu peguei essa momona aqui? Para fazer uma reflexão com os irmãos. Esta momona aqui, ela é uma momona jovem, ela é uma momona jovem, para a gente ver aqui que ela está crescendo, ela já tem alguns pontos aqui, ó, essas sementes já estão crescendo, tem umas já estão grandinhas, mas ainda estão em fase de maturação, estão em fase de crescimento. E tem outras aqui embaixo, bem pequenininhas ainda. Aqui é como se fosse uma igreja. Tem aqueles que aceitou Jesus, tem alguns que estão na flor aqui ainda, tem aqueles que aceitaram Jesus agora, tem aqueles que já estão crescendo, já estão abertos aqui, ó. Aqueles já estão maiorzinhos, já receberam o chamado de Cristo, já perceberam, estão passando por aquele processo de maturação, estão se revestindo do Espírito Santo, já estão aqueles que estão grandinhos e já estão aqui, ó, quase preparados. Esta momona aqui, quando esta semente, ela começa a crescer e dá aquele cacho viçoso e bonito, e quando chega um tempo que ela já está pronta, já está madura, e aí nessa maturação desta momona, aí passa esta fase, passou a fase da maturação, ela começa a secar. E quando ela seca, esta momona seca, ela por si mesma, não sei se você já reparou, ela estoura. E quando ela estoura, onde ela está ali, ó, ela espalha, ela dispersa as suas sementes. E quando ela dispersa as suas sementes, outras momonas vão crescendo ali ao redor, ali ao lado. Por isso, poucas as vezes você vai ver um pé de mamona solitário, sozinho em determinado lugar. Sempre tem outros pés de mamonas ao seu redor, ao seu lado. Por que tem isso? Porque as sementes, elas cresceram, passaram o seu processo de maturação, se secaram e de repente chegou a hora dela estourar. Quando ela estoura, as sementes delas são lançadas ao ar, o vento leva. E de repente, onde ela cai ali em boa semente, cai ali em boa terra, e ali é germinada, e ali começa a nascer, com a ação da chuva, ela começa a nascer, e começa a crescer, e continua seu processo novamente. Isso aqui nos ensina muito. É que muitas vezes já estamos aqui prontos, já estamos secos, perto de estourar, mas nós não estouramos. Mas queremos permanecer sempre no galho, não queremos nunca sair daqui deste galho. Queremos ficar aqui, sempre aqui, parado, sempre aqui, como eu falei na explicação aqui dos peixes. Mas não, é necessário que este galho aqui, é necessário que este conjunto, que esta igreja, que esta momona, ela cresça, ela seque e ela estoure e deixe o vento levar para a honra e glória do nome do Senhor, para que venham crescer outras. Aqui, ó, não precisa ninguém pegar, abri-la e fazer com que ela venha entender, saia e vá pregar. Não, a ela por si próprio, ela cresce, quando ela seca, as suas sementes estouram e onde o vento estiver jogando, ela vai. Que possamos aprender como a mamona. São exemplos que Deus nos deixou aqui na terra para refletirmos. Que Deus nos abençoe. Que não venhamos esquecer disso. Esse cacho aqui, ó, esse cacho, ela produz muito. Uma semente dessa aqui, ó, ela produz muito. Muitas outras vidas nascem através de um desse. Mas ela não pode sair daqui verde. Ela não pode sair daqui assim, pequenininha. Não, tem que esperar o seu tempo, amadurecer, maturar e depois secar e esperar. Quando ela estoura, o vento sopra e o vento leva para onde ele quer. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar orando por nós e que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas nossas vidas. Que Deus nos ajude a termos essa consciência de pregar a palavra do Senhor. Amém? Até a próxima, se o Senhor, nosso Deus, permitir. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.